Uma onda de emoções tumultuadas surgiu no coração de Klein depois que ele ouviu Dune. Por instinto, ele pronunciou, porque os Beyonders têm sérios perigos ocultos, tanto que os executores da igreja e os Beyonders que lidam com fenômenos bizarros também estão propensos a problemas. Dune entrou na carruagem e sentou-se em seu assento. Sua expressão e tom permaneceram os mesmos. Isso não é algo que você precise entender, nem é algo que você possa entender a menos que se torne um de nós. Klein sentiu-se burro por um momento, depois sentou e questionou em um tom meio duvidoso e brincalhão. Se eu não entendo como é possível tomar uma decisão de ingressar, e não ingressar significaria que Klein não conseguia entender. Isso terminaria em um impasse. Dunsmith tirou o cachimbo mais uma vez, colocou-o contra o nariz e inalou. Você provavelmente entendeu errado. Um membro da equipe civil também é um de nós. Em outras palavras, quando eu for um membro da sua equipe civil, poderei entender os segredos relevantes, descobrir os perigos ocultos que assolam Beyonders e as ameaças que podem ser encontradas, além de considerar se quero me tornar um Beyonder mais tarde. Klein reorganizou seus pensamentos e parafraseou o que Dune compartilhou. Sim, é esse o caso, exceto por um ponto. Você não pode se tornar um Beyonder de acordo com sua vontade, porque todas as igrejas apresentam igual rigor nesse aspecto, Dune disse sorrindo. Seria estranho se as igrejas não fossem rigorosas. Klein zombou em silêncio, enquanto adicionava um tom mais intenso, associado a uma linguagem corporal mais forte. E os funcionários civis? Isso também deve ser bastante rigoroso, certo? Não deve haver problema se for você, respondeu Dune com pálpebras semicerradas enquanto cheirava o cachimbo com um rosto meio relaxado. No entanto, ele não o acendeu. Por quê? Klein perguntou quando ficou em dúvida mais uma vez. Ao mesmo tempo, ele brincou em sua mente. Então, minha singularidade e auréola como transmigrador são semelhantes aos vagalumes da noite, sempre tão brilhantes e impressionantes. Dune abriu as pálpebras semicerradas, os olhos prateados refletindo a mesma tranquilidade de antes. Primeiro, você conseguiu sobreviver sem a nossa ajuda em tal situação. Certas qualidades excepcionais não estão presentes em outros. Por exemplo, sorte. Pessoas de sorte são sempre bem-vindas. Vendo que a expressão de Klein ficou em branco, Dune sorriu um pouco. Tudo bem, basta tratar minha fala como uma afirmação bem-humorada. Segundo, você é formado no Departamento de História da Universidade Coi, isso é algo que precisamos com urgência. Embora um crente no Senhor das Tempestades, Leumi, perceba as mulheres de uma maneira repugnante. Suas opiniões sobre sociedade, humanidades, economia e política permanecem incisivas. Ele disse antes que os talentos são essenciais para manter uma vantagem competitiva e um desenvolvimento positivo, um ponto com o qual concordo muito. Percebendo que Klein franzia um pouco as sobrancelhas, Dune explicou casualmente. Você deve imaginar que encontramos com frequência documentos e objetos da Quarta Época ou de um período anterior. Muitos cultos e hereges tentaram ganhar poder com essas coisas. Às vezes eles próprios podem levar a coisas estranhas e terríveis. Exceto para os Beyonders em campos especiais, a maioria de nós não é bom em nossos estudos ou passou da idade de aprendizado. Dito isso, Dunsmith apontou para sua própria cabeça, e o canto de sua boca parecia zombar de si mesmo. Ele então disse, esses conhecimentos secos e chatos sempre nos fazem dormir. Mesmo sem sono não podem evitar. No passado cooperamos com historiadores ou arqueólogos, mas isso era um risco de expor segredos, e poderiam ocorrer contratempos com esses professores e professores associados não envolvidos. Assim, é difícil recusar a adição de um profissional em nossas fileiras. Klein assentiu levemente e aceitou a explicação de Dune. Com seus pensamentos por todo o lado, ele perguntou, então por que vocês não treinam um direto? Isso me leva ao terceiro ponto, que também é o ponto final e mais importante. Você já passou por uma provação semelhante, portanto, convidá-lo não viola a cláusula de confidencialidade e Dune continuou. No que diz respeito ao treinamento de outros, assumirei a responsabilidade da exposição se ela ocorrer. A maioria dos membros da nossa equipe, nossos funcionários civis, vem de dentro da igreja. Por que vocês são tão rigorosos em manter a confidencialidade? Espalhar as notícias publicamente para mais pessoas e aumentar a conscientização não diminuiria as chances de um erro semelhante acontecer de novo? O maior medo decorre do medo do desconhecido. Podemos fazer o desconhecido se tornar conhecido? Klein perguntou com curiosidade depois de ouvir em silêncio. Não, a estupidez da humanidade está além da sua imaginação. A verdade leva mais pessoas a imitar esses atos, criando mais caos e incidentes mais graves. Dunsmith balançou a cabeça e respondeu. A única lição que os humanos podem aprender com a história é que os humanos não recebem lições da história e estão sempre repetindo as mesmas tragédias. Klein respondeu esclarecido. Essa famosa citação do imperador Roselli está de fato cheia de significado filosófico, concordou Dune. O imperador Roselli disse isso. Este transmigrador sênior não deu mesmo aos retardatários nenhuma chance de se sobressair. Klein não sabia como acompanhar as palavras de Dune. Dune virou a cabeça e olhou para fora da carruagem. Fraca luz amarelada das lâmpadas da rua entrelaçava-se para exibir o esplendor da civilização. Há um discurso semelhante dentro da corte das principais igrejas. Essa pode ser a principal razão para a estrita confidencialidade e a proibição de conhecimento para pessoas comuns. O que ele diz? Klein perguntou com interesse despertado, satisfeito por parecer espiar segredos. Virou a cabeça, seus músculos faciais puxaram-se tão pouco que dificilmente eram visíveis. Fé e medo trazem problemas, mas fé e mais medo trazem mais problemas até que tudo seja destruído. Depois que disse isso, Dune suspirou e disse, além de orar pelas bênçãos e ajuda dos deuses, os humanos não podem resolver seus grandes problemas reais. Fé e medo trazem problemas. Mais fé e mais medo trazem mais problemas, Klein recitou em silêncio, mas não conseguiu entender essa frase por completo.
O que se seguiu foi o medo da incerteza que veio do desconhecido. Era como as sombras escuras formadas pelas luzes da rua do lado de fora. Na escuridão sem luz, parecia haver pares de olhos insensíveis e bocas abertas. Enquanto o cavalo galopava com vigor e agilidade à medida que as rodas da carruagem seguiam em frente com a rua Cruz de Ferro à vista, Dunn quebrou o silêncio de repente e convidou formalmente Klein. Você gostaria de se juntar a nós como membro da equipe civil? Na mente de Klein, vários pensamentos surgiram, tornando-o indeciso. Ele contemplou e perguntou, posso ter algum tempo para considerar? Como esse assunto tinha sérias implicações, ele não pôde tomar a decisão às pressas e com imprudência. Claro, basta me responder antes do domingo. Dunn assentiu e acrescentou, obviamente lembre-se de manter isso em segredo e não divulgue informações sobre Welsh a ninguém, incluindo seu irmão e irmã. Depois que isso for violado, isso não apenas trará problemas, mas você também poderá comparecer a um tribunal especial. Ok, Klein respondeu sério. A carruagem foi mais uma vez mergulhada em silêncio. Vendo que eles se aproximavam da rua Cruz de Ferro e que ele estava quase chegando em casa, Klein de repente pensou em uma pergunta. Ele hesitou por alguns segundos antes de perguntar, Sr. Smith, que tipo de salário e benefícios os funcionários civis recebem? Esta era uma pergunta séria. Surpreendido por um momento, Dunn logo sorriu e respondeu, não há necessidade de você se preocupar com esse problema. Nossos fundos são garantidos pela igreja e pelo departamento de polícia. Para funcionários civis recém-registrados, os salários semanais são de 2 libras e 10 solis. Mais 10 solis como compensação pelo risco e confidencialidade. Tudo isso somará um total de 3 libras. Isso não é pior do que um professor universitário efetivado. Depois disso, seu salário aumentará gradualmente de acordo com sua experiência e contribuições. Quanto aos funcionários civis, o contrato é no geral de 5 anos. Após 5 anos, você pode sair sem problemas se não estiver mais disposto a ficar. Você só precisa assinar um contrato de confidencialidade vitalício e não pode deixar Tingen até que a permissão seja dada. Se você quiser se mudar para outra cidade, a primeira coisa que você deve fazer é se registrar nos falcões noturnos locais. A propósito, não há fins de semana e você só pode trabalhar em turnos. A qualquer momento, deve haver 3 funcionários civis de plantão, e se você quiser ir ao sul ou à Baía de Desi para férias, você precisará organizá-las com seus colegas. Quando Dunn terminou de falar, a carruagem parou e o prédio onde Klein e seus irmãos residiam apareceu ao lado. Entendo, Klein virou-se e desceu a carruagem. Ele parou ao lado e perguntou, a propósito, Sr. Smith, onde te encontro depois que tomar minha decisão? Dunn deu uma risada profunda e baixa antes de dizer, vá para o One Pub na rua Bezique e encontre seu chefe Wright. Diga a ele que você deseja contratar um pequeno esquadrão mercenário para uma missão. O Klein perguntou confuso. Nossa localização também é confidencial. Antes de concordar em se tornar um de nós, não posso dizer direto. Tudo bem, Sr. Klein Moretti, desejo-lhe um bom sonho esta noite, Dunn disse sorrindo. Klein tirou o chapéu e saudou, observando o ritmo da carruagem que partia gradualmente. Ele pegou o relógio de bolso. Clique. Ele abriu e viu que eram apenas 4:30 da manhã. A rua estava cheia de uma brisa relaxante e fresca. Uma luz amarela fraca das lâmpadas da rua iluminava os arredores. Klein respirou fundo e absorveu o profundo silêncio da noite ao seu redor. O bairro mais movimentado e barulhento do dia podia ser tão sem vida e tranquilo à noite. Isso contrastava muito com as observações silenciosas e a sessão da médium na residência de Welsh. Foi só então que Klein percebeu que a parte de trás de sua camisa de linho estava encharcada de suor frio e úmido.